Pai Elias já está na Graças sala a e na Deus. sua sala. Aleluia. Então, eu passo a sala para o Santo Mestre. Glória a Deus. Com Tá licença. ligado? Tu na Saquila, tu Tondele, da Pandula, Sukoyange. Estou a vos saudar. Vai começar já. Já vai começar. Eu serei inimigo dos teus inimigos. Eu vou perturbar os teus inimigos. Eu irei adiante de ti. A tua frente é reta, a tua retaguarda. Eu vou tocar os lombos dos reis. Eles vão abrir as portas. E as portas não vão se fechar. Aleluia. Aleluia. Importa caminhar hoje, amanhã e no sétimo dia, e depois de 7 dias serei consumado. Quem compreendeu a minha linguagem? Hoje, amanhã e no dia seguinte, e depois de 7 dias serei consumado. Quem entendeu a minha Guilmar? Compreendes? O portuense e Afonso Mingas, como é que está? E o José Milingues? Gaspar compreendeu? Gaspar? E depois de 7 dias serei consumado. Nada. Jeremias não compreendeu. Jeremias perguntou seu milênio. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. E depois de 7 dias serei consumado. Gaspar. 20 de março de 2025. 5 de março de 2020. 5 de fevereiro de 2029. 5 de março. 5 não, 20 de março, 5 de fevereiro. Eu disse que importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte serei consumado. E esse dia seguinte, não o sétimo dia, depois de 7 dias. Depois de 7 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria, já não existia uma esperança, uma solução. Depois de 7 dias que Elias morreu, naquela tumba fria, já não existia uma esperança, uma solução. Ele vai além da medicina. Ele vai além. Desta vez o homem vai ressuscitar depois de 7 dias. Não vai ressuscitar no terceiro dia. Desta vez o homem vai ficar 7 dias no ventre do peixe. Não vai ficar 3 dias, 3 noites, como Jonas. Aleluia. Ainda que eu não falasse nesse assunto, todos já ouviram, já compreenderam também. Já compreenderam, já entenderam, já sabem o que é que eu estou falando. Você sabia que houve uma expectação muito grande a respeito deste assunto esta madrugada e o dia de hoje e tal? Porque os meus inimigos andam à espera de uma furada, de uma oportunidade para marcarem golo. E geralmente eles só me marcam golo ou me marcariam golo se eu fizesse o contrário, né? Se eu estivesse no lugar errado, se eu tomasse uma atitude errada, aí eles pegariam na bola, como aconteceu da vez passada. Eu tive uma visão, depois eu vou vos contar, é? Deixa ainda todo mundo ver. Não é visão de agora, dá muito tempo. Isso aqui é uma cena que teria acontecido no passado. Ah, e eu vou contar, e vais ver que já contei.
É incrível. Estou a ver o meu puto Panzo aqui, tirar em Lisboa. Estou a ver aqui o Miguel Arcanjo com a bandeira de Angola. Miguel Arcanjo, grande patriota, né? Igual ao João Média. Está com o puto dele. Aleluia. Ah, Miguel Arcanjo, grande patriota da angolanidade, conservador dos traços culturais dos povos étnico-linguístico quimbundo, os povos, os netos de Angola Quiluães, os netos da Gingambande. Ah, Johnny, estás aí com o Panço? Graças a Deus. Já viu o que é? Viu o vídeo da chegada dele? É rápido, né? Aí no aeroporto, estava a ver agora aí com a Sony. Então, Pastor Bispo Panzo, bem-vindo aí. Oh, boas chegadas, bem-vindo, não, né? Aí na terra do João Cardoso, nesta terra da Fátima, agora que é terra de Elias, hoje eu derrotei a Fátima. Se a mãe da Fátima lhe derrotei, quanto mais ela. Ela é Fatita, a mãe dele caiu. Amém. Tá ligado? É mesmo assim. Quando terminar a conversa, começo a pregar. É verdade. Então, olha, aquilo foi um ataque que fizeram. A rede estava mal, mas aquilo foi muito estranho, pô. Não consegui fazer o que é a live do Facebook. Parece que eles temeram que eu poderia falar ou com, mas eu não tinha nada de especial, mais ou menos que aquilo que eles não gostam de ouvir. Eu acho que sim. Olha, entrava, mas caía. Entrava, caía. Entrava, caía. Entrava, caía. Mudei as duas redes, nada. Eu até pensei que poderia continuar, que não conseguiria entrar no pé. Por isso, quando estive aí no santuário, eu experimentei. Vocês me viram, entrei, né? Teria só experimentado, depois saí. Mas tudo coopera para o bem. É, eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Estou a ver aqui o Júlio em foto com o bispo e todos os pastores. É incrível. Compões o Bento. Preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a confiar em ti. É muito forte, né? Não é brincadeira, não. É, Júlio? A Estênia se tornou uma nação e poderosa, uma fortaleza muito grande, em que nem mesmo a prostituta mãe conseguiu chocar com ele. Sabe? Coisa nova na Terra. Estou a falar a verdade. Não, vocês não sabem, mas ainda não comecei. Né? Deixem as pessoas entrar. Depois me fazem lembrar dos dois assuntos que ficaram subentendidos. Preciso aprender a confiar. Como é que é, novela? Como estás a encarar aqui o fungo? Aí, na casa do Mário, funge direto. Aí, o pai não come, passa não come arroz. Como era o pai dele? Ah, não gostaste, né? É, a primeira pessoa que eu ouço comeu fungo pela primeira vez não gostou. Se até brasileiros gostaram. Hã? Dinei, gostaste do fungo ou não? Não, o brasileiro ao gostar do fungo.
Dizem que essa planta veio mesmo lá da terra deles. Ah, Dinei também não gostou. Johnny, gostaste? Cardoso. Júlio Madeiro gostou. Kátia também não gostou. Ah, você gosta do milho. Não, velho, é por isso. Quem come muito de milho não vai gostar de bombom. A Rebeca amou comer o fungo. E a Maria, tu não gostaste? Uma ucraniana comeu fungo, gostou, bué. Igor gostou. Dona Luciana gostou, até trouxe farinha de Angola. É muito forte. Ah, viu a mamãe Luciane? Levou até farinha. Tá ligado. Então, estava a falar de que primeiro? Qual é o primeiro assunto que eu queria falar e depois falei do outro? Antes de falar que eu tive uma visão. É mesmo assim, né? Antes da visão, é primeiro. É, então, saibam que eu falei que 7 dias estão determinados no ventre da baleia. E depois de 7 dias, serei consumado. Eu sei que vocês entenderam. E hoje completamos 3 dias no ventre do peixe. Hoje completamos 3 dias. E aí eu disse que havia uma expectativa, porque eu também suscitei essa expectativa quando eu questionei, quando eu disse, estou à espera, qualquer ordenança, orientação. Então, eles gostam de aproveitar todas as brechas, como eles se aproveitaram da brecha. Então, Arcanjo, tudo bem? De Emanuel, quando ele orou, Pai, se possível for, faz-me passar deste cálice. Então, eles acharam que era uma brecha, queriam já entrar em ação, mas Jesus lhes fechou a porta, pá, e disse: faça-se a vossa vontade, não a minha. E eles ficaram com a porta. Tá vendo quando você fecha alguém com a porta na cara, né? Fica envergonhado. Pô, então, eu disse que não que eu teria duvidado ou criado expectativa, ou então um desejo, ansiedade, tampouco uma negativa. Nessa andança aprendi a criar marcos, a estabelecer marcos e colocar estacas nos marcos. Então, dividir os tempos em subtempos, as dispensações, sabendo que eu completaria 3 anos na cadeia hoje, a chamada prisão domiciliar, mas também autoprisão, em que a própria pessoa que se prendeu 3 anos, e eu sabia que, e não somente 3 anos, mas também terminou uma etapa de guerra. Completei uma etapa de guerra, e muito importante essa etapa, até que me levou a alcançar a medida do varão perfeito. É muito forte, né? E uma voz soou no meu ouvido: alcançaste, ai como eu gosto. Isso vem, parece que sabe como é que
lidam comigo como lidaram com o cuidado de Noé. Teve a pena Abraão, uma vez a outra, era consolado. Noé ouviu a voz, depois de 100 anos voltou a ouvir. Tem que ter muita fé para esperar em 100 anos, né? Tinha que ter muita fé para esperar 100 anos. Não que ele não tenha falado comigo, mas nas coisas assim, mais ou menos, que trazem muita expectativa e tal, ansiedade. O meu desejo de querer forte. Aí, tudo fechado, tudo negro. Eu vos falei que levou muito tempo para eu conhecer a respeito do segredo das dimensões espirituais. É incrível. Orei tantos anos, fiz desertos, só para ir saber, sair daqui para Marrocolo, só para ir orar, para perguntar. Voltava como eu fui, subia ao monte, voltava como eu fui. Então, só quando eu desci do monte, depois de 3 anos, que teria sido me revelado os níveis espirituais. Na verdade, quando eu estava no monte, ele me revelou, mas porém, ele me revelou tudo fusco. E aquilo era mesmo de propósito. Quer dizer que ainda não estava, o tempo não tinha chegado. Quando ele veio me entregar as folhas da árvore da vida, quando eu falo ele, estou a falar do meu pai, ok? Quando ele, o Pai Celestial, o meu amigo, o meu companheiro. Então, quando ele veio me entregar as folhas da árvore da vida, eu questionei a respeito dos níveis espirituais. Eu disse, pai, fala-me a respeito das dimensões espirituais. Então ele começou a me falar, mas veja só, complicou tudo. Em vez de me falar, olha, existem 6 níveis espirituais, eu poderia ouvir pelo menos o número. E ele falava também como trovão, barulho de muitas águas, sei lá. Não se conseguia entender a voz de Deus. Só apanhei lá, terceira dimensão, natureza. Ei! Aquilo me criou, entrei em pânico, tá vendo? Não ouvi a primeira e a segunda, só estou a ouvir a terceira. E eu também estraguei tudo. Lhe falei, não, não estou a entender, escreve no papel. Põe no papel, me dá, põe no papel. Ou então manda o filho para falar comigo. Porquanto o filho fala como homem e tu estás a falar como o barulho de muitas águas, eu não estou a te entender nada. Manda o filho para falar comigo. Mas aquilo era de propósito, né? Porque quando ele me falou a respeito do filho, eu entendi nitidamente. Só nas dimensões é que houve. E também tinha muitos macumbeiros a fazer muita confusão lá. Né? Muitos macumbeiros a fazer muita confusão. Aí, de repente, eu falei, fala, manda o filho para falar comigo. Porque eu queria, em outras palavras, eu levei muitos anos a querer saber das dimensões espirituais. E tu estás a me falar, não estou a entender nada, porque a tua voz, tipo, que é trovão. Não. Então, sei que o filho fala bem, fala como homem. E eu vou entender o filho. E ele me respondeu: eu e o filho somos um. E eu ouvi o filho estava a pregar na terra. Eu falei: sim, essa voz que eu quero ouvir. Ouvi o filho a pregar. Arrependam-se. Eu falei: é mesmo essa voz que eu quero ouvir. Eu estou a entender, a ti não estou a entender nada. Então eu pergunto: mas esse que está fazendo barulho então em quem? Para além da voz dele, que era tão. Hã? Você já sabe. Mas havia também um barulho externo em volta da conversa. E ele me falou: não, isso é uma conversa. Pô. E eu falei: para ele, pô. Ele disse: para ele, você. E eu falei: ei, macumbeiros, eu vos repreendo em nome de Jesus. E eles se calaram. É, rascunho.
Taticuiá, né? Eles se calaram. Eu falei, então, de abuso mesmo. Não, ele falou, o quê? Afonso Quintas é que estava fazendo barulho, né? Primeiro ouvi barulho de pássaro. Depois veio barulho de rádio. Já contei isso aí. É assim, né? Que os pássaros pararam, que eram macumbeiros. Agora estava a ouvir barulho a chiar. Tchaca, 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 tchaca. Eu falei, esse é quem? E ele falou, esse é Afonso Quintas. Eu, eu falei, de abuso agora, traz ele para se converter. Ele falou, Afonso Quintas não vai se converter. Ele é um macumbeiro. Prepara que vou trazer a mulher dele. Até hoje ando à espera. Quando eu vi a mulher do quem do Ernesto Bartolomeu. Só que depois me lembrei, não, mas não, ele não me falou da mulher do Ernesto Bartolomeu, me falou da mulher do Afonso Quinto, porque também pedi também ao Afonso que o Ernesto também que se convertesse. E ele me falou, olha, Ernesto até quer se converter. Ele é um macumbeiro. Quer se converter, mas a mulher dele deve estar aí. Só que, meu Deus. Ah, só que seus companheiros não estão ali deixar. Seus companheiros, sabe quem são os seus companheiros, né? Quem sabe? Tem dois macumbeiros aí na televisão muito poderosos. A par dele, né? São três. Sanyanga e aquele do Mochico, quem é? Que eles são os patrões da televisão. Quem é aquele do Mochico? Indica, como é? É Indica. Gonçalves Yandica. Ok. Como é que é o Branzola? Oh, amém. Então, eu falei, manda ele vir também aqui. Ele falou, não, ele até quer, mas seus companheiros não estão ali deixar. Ele é macumbeiro também. Por isso ele anda a andar de igreja em igreja. Está vendo? Anda à procura de Deus. Esteve no aniversário, agora foi batizado no Guilherme Simão Togo, no companheiro dele, Afonso Nunes. Vai achar Deus como assim? No fundo aí, já mesmo quem, o chefe da secreta, o chefe deles, assim falou, sim, aí tá bom, pois num lugar bom. Fica mesmo aí. Se eu tiver, você tá muito enjoado. Aí no Afonso, tá bom. Queres Deus? O Afonso vai te dar Deus já? Adoro o Deus do Afonso. Você sabe quem é o chefe deles, né? O chefe deles, assim falou, tá bonito, mamãe. Quando eles me fecharam as portas na rádio, me apareceram essas três figuras. Essas três figuras a criarem oposição, mas a abrirem uma porta para o canal 2. Quer dizer que onde eu vou entrar será no canal 2. Controla só daqui a pouco. Eles disseram, não, e não vai entrar aí. Eles não falavam comigo, mas eles, os três, a fazerem um projeto contra o programa e lançaram uma, como é que é? Mais ou menos, como é que se diz? Uma esperança, como quem dizer que pá, depois entrarás no, quê? No canal 2. Eu sei tudo, sabe, né? Hã? Não, canal 2 do quê? Da TPA. Eles tinham me fechado as portas na Zimbo. Zimbo nesse momento é canal 3, né? Sei lá, formalmente. E eles disseram, não. Eles fizeram aquilo. Eu vi os três. E aquilo que aconteceu foi Deus que lhes humilhou.
A filha dele lhe curei do caroço, operação preparada. Ficaram mudos. Eu não sei se ele teve coragem de falar nos amigos dele. Ainda que não lhes falou no espírito, deram conta. Até o chefe deles se apercebeu. E Jesus disse: ninguém opera milagre em nosso nome e depois de partida falará mal de nós, ou de seguida. Ninguém. Sabe o que significa isso? Nunca vai falar mal de mim, o Ernesto. Vai ficar em silêncio. Silêncio! Olá, Pipili! Então, eu estava a dizer que é, então naquele dia foi essa conversa que eu tive com meu papai. Não entendi nada, mas quando eu saí do monte e ele veio e me revelou e disse: nunca esta revelação teria sido dada a nenhum ser humano na Terra. Amém. Então, eu completei 3 anos de uma grande, intensiva batalha. Vou fazer como minha mensagem, como Paulo, que descreveu os seus sofrimentos por amor ao Evangelho, mas nessa parcela de tempo somente, dos 3 anos. Já falei isso ontem, volto a repetir. Estou muito feliz, não pelos 3 anos, mas pelos 4 que faltam. Eu estou muito torto, né? Estou feliz pelos 4 que faltam. Eu sou aquele que celebro o tempo que ainda não veio. Sou como Davi, que louvava a Deus pelas coisas que Deus iria fazer no futuro. Os seres humanos só louvam a Deus pelas coisas que Deus fez, mas nós louvamos a Deus pelas coisas que Ele vai fazer. Essa é a natureza de Deus, pois está escrito que Ele chama as coisas que não são como se já tivessem sido. Então, a caminhada desses 3 dias, que eu chamo de 3 dias, mas que não são dias, cada dia é um ano, foi muito importante para o reino de Deus e para vocês. E vocês podem cantar. Nos tirou do cativeiro, Ele nos amou primeiro e deu a nós um coração adorado, oh, um coração adorador, um coração segundo nos tirou do cativeiro, Ele nos... Eu vos tirei do cativeiro da religião, das tradições familiares, do pecado, e outros serão tirados também do mesmo cativeiro que vocês foram arrancados com violência, como um tição que foi tirado no meio do incêndio. Porventura, não é este um tição que foi arrebatado no meio do incêndio? Aleluia. Então, feito isso, eu quero vos dizer que esses 3 anos foram muito duros. Foram muito duros. Os 3 anos foram tudo ou nada para o inimigo, se você não sabia. Os 3 anos foram ou tudo ou nada. Eles haviam determinado que, depois dos 3 anos, se não lhe vergarmos, esquece. Na verdade, a esperança deles morreu em 2022. Mas como eles são obstinados, que não aceitam a derrota, mesmo com a derrota, então teriam se agigantado e disseram: vamos capturá-lo no inferno. Por isso, eles disseram assim: olha o que eles haviam dito. Teu irmão nos venceu porque não teria casado, não pecou, não houve engano na sua boca. Não fez sexo, nem na legalidade, nem na ilegalidade. Você casaste, você pecou, você... Oh.
Você não vai escapar das nossas mãos. Te desafiamos. Tá bom. Então, esse duelo é até hoje um fracasso. Fracasso das trevas. E nós alargamos a tenda, espiritualmente falando. Estendemos e alargamos, aumentamos a porção do reino. Mais territórios foram ocupados. Mais 3 territórios para além do que já existiam foram ocupados. E falta mais 4 territórios para completar a plenitude. Eu estava no monte e foram entregues 10 territórios para eu libertar. Me foi dito, liberta os 10 territórios. Eles estão possuídos de inimigos altamente perigosos, delinquentes altamente perigosos. E não fui lá para negociar com eles, mas fui com a espada e eu tenho expulsado. Esses 6 já foram expulsos. E eu estou a avançar para os últimos 4 territórios que vão cair em breve. Minha linguagem é misteriosa, porquanto o 7º já era. Aleluia. É questão de dias e horas e meses. Feito isso, nós aparecemos nesses 3 anos lutando com as bestas feras do inferno. Nós prevalecemos sobre o leão africano. Não sei se chamaríamos ele leão ocidental. Lá no ocidente tem leões, eu acho que não, né? Isso na África. Derrotamos os leões. Derrotamos os touros do Zimbábue. Derrotamos o demônio. Vocês conhecem o demônio? Veja só, por exemplo, tem uma dimensão chamada dimensão, o nível do homem. Qual é a dimensão do homem? Já falei aqui. A dimensão do homem. É fácil. Hã? Ele nos amou por 6. Que Tecula e Lorena pegaram. Hoje não pararam nada. Hoje estão a dizer que é 12. O homem foi feito no 6º dia. E assim, o dia 6 da semana e o número 6 representam o número do homem. E vais encontrar que é o terceiro rosto do querubim, o homem. Primeiro leão, segundo touro, ou então bezerro, depois vem o homem, depois vem a águia. Sabe, no mundo, no reino de Deus chama-se homem perfeito. E no reino do diabo chama-se homem imperfeito, então demônio. Ah, o demônio, homem perfeito. Derrotamos o demônio, o homem imperfeito. 3 anos foram de muita valia. As ânsias da morte não puderam nos sujeitar. Tomamos a chave da morte e do inferno. Eu tenho a chave da morte e do inferno na minha mão. E agora, eu disse que havia uma expectativa da parte deles, pensaram que eu poderia sair e começar a fazer movimentos, mais ou menos, para ir para onde. Eles sabiam que não seria assim, mas porém eles gostam de ver para crer. É no campo da batalha, como eu falo, não é com blá blá. Então,
Eu lhe surpreendi este dia, não de manhã, mas à tardinha. Eu dobrei o joelho e eu falei, Pai, eu declaro guerra para os próximos 4 anos e também a autoprisão vai permanecer. Não importa se saímos desse lugar para outro, tenho certeza que o lugar vai ser outro. É, mamãe Júlia, o arranjador das casas do homem. Prepara aí que vas entrar em ação, tenho certeza que esse é um lugar. Hoje, esse dia foi muito barulho aqui, Júlia. É muito barulho que você não imagina. É barulho terrível. Estão aí os técnicos a trabalhar para reverem aí a piscina. Até hoje não estão a encontrar onde é que está o problema. É partir aí. Depois que aquele feiticeiro deu lá um mergulho, nunca falei isso abertamente aqui. Nunca mais foi a mesma piscina. Mas como eu também não quero nada saber da piscina para mim, eu falei, embora, embora. Não tomo banho na piscina. Claro, agora não significa que eu, como não, os outros. Então, por isso também teria sido entrada em reparação a partir daqueles pés de barulho. Eu falei, a graça aqui já acabou. Esse barulho todo. Eu falei, esta graça aqui, eu acho que está a despedir, pá. Eu ando no espírito. É muito barulho. Porque estão a partir as pedras para procurar saber onde é que está o vazamento. E se enche, já tinham achado outro, mas está a continuar sempre a desvair. Sabia que aquilo é muito espiritual. Descobriram, fecharam, mas está a continuar. Então, tenho certeza que eu vim aqui para lutar, para tomar o controle da glória da lua. Eu vim para tomar o controle da glória da lua. Vim para sujeitar o inferno. Aleluia. É aqui onde derrotei a serpente do Pacífico. Aqui mesmo. É aqui onde derrotei as bestas do inferno. Eles também, quando saí, aí ouço e ouço aquele barulho, só digo, meu Deus, o pai deve estar furioso com esse barulho nas máquinas. Muito furioso, Osvaldo. Mas vou fazer o quê? Tinha que suportar. E eu então também que sou gay. Então, a fazer barulho, eu também estou a orar. Eu disse, não tem problema não. Você está pensando que é? Eu estou habituado para. Eu já estou a vir do barulho. Aí na estalagem, já vos contei a história, né? Estou a orar as crianças com as latas lá na janela. E não é criança porque estão a fazer. São crianças, mas sabiam que estavam a me interromper. Se davam toque. Pá, 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 pá. Depois riam. Tchá, tchá. Depois fugiam, voltavam. Pá, 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 pá. Batuque. Pê, 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 pê. Eu sofri aí na região do Quinanga. Então estou habituado a isso. Quando me veio esse barulho aqui, eu depois falei, eu estou a ver aí da estalagem onde tem muito barulho. E eu orava mesmo assim. Se fosse um barulho só porque as pessoas estão a fazer não sei o que, eu ia deixar, tá, mas estão a trabalhar, tem que trabalhar mesmo, né? Então, mas quando isso acontece, arcanjo, isso mostra que está a mostrar que alguma coisa, quando a graça sai num lugar, sempre acontece alguma coisa. E eu tenho que ser rápido. Mas isso ainda não é revelação. Só são sintomas e sinais. E pode não ser. Estou disposto. Se for mesmo aqui os mais 4 anos, se eu até orei, eu disse, pai, se dependesse de mim aqui estava bom. Um lugar muito bonito, gostei. Aquilo é um deserto. É um lugar silencioso, vizinhos tranquilos, casas distanciadas, noutra margem é um bosque. Então, se dependesse de mim, eu ficaria aqui.
mas como não depende de mim, então falei também assim, mas como não depende de mim, então seja feita a tua vontade, estou disposto. Estava disposto até a ir para a mata, mas sabia também que a mata não é agora. Então, estava disposto até de viajar, mas sabia também que viajar não seria agora. Agora vamos caminhar para mais 4 dias. 4 dias, vamos correr com muita paciência. Vamos perseverar nisto e vamos cortar a meta dos 7 anos no ano 2029 e aí sairemos da domiciliária. E tenho a certeza, como tem sido revelado, iremos lutar com a oitava cabeça, que é o Lúcifer, o monte número 8, aquele que me foi dito no princípio desta igreja. Oh, Monte Grande, quem és tu diante do Marcelino? Não é mais Zorobabel, não. Serás arrasado como uma campina. Então, essa guerra com o Monte Alto nas matas do Gitsung é inevitável. Eu tenho certeza que eu vou selar esse propósito com um jejum de 40 dias a beber a água. Tenha certeza. Presinto isso. Como no princípio, Satanás tinha prevalecido sobre mim, agora no fim da guerra de libertação eu vou fazer. 40 dias em cima do propósito. 40 dias a beber água nas matas do Kitsung, dentro de um bunker. Será a guerra com Lúcifer. Os paus todos vão cair. Julieta, manda os tão em Magogol para fugir. Eu tenho certeza, quando eu entrar nas matas de Magogol, todos os bruxos daquela área aí vão fugir. Vai migrar. Estou te falar, o Soba, o teu avô, Hassuana, Julieta, se estiver vivo até lá, ele manda mesmo fugir, senão vai morrer. Hassuana. Você conhece o Hassuana, Julieta? Hassuana é Soba dele. Ah, é o avô dele, Soba. O primo do meu pai. Então, vai haver pancadas. Como é que é? Mano Kanang está a ouvir o quê? Ele vai falar. Não, não, aquele não é teu avô, não. É teu tio. É irmão da tua mãe, viu? Estou a complicar tudo. Irmão da tua mãe. É teu tio. Ah, está a dormir. Ele fala amanhã, diz que, o apóstolo disse que daqui a 4 anos ele vai entrar na mata e melhor mandar fugir o teu irmão. Não é somente ele. Fala também Antônio Neto para correr. Antônio Neto, Joaquim Maquengo. Aí só será a guerra dos dois grandes. Todos no mundo serão capim. Todos. O homem da Índia será capim. E o discípulo será capim. E olha só, capim, discípulo de Satanás. É muito forte, né? O homem da Índia será capim, discípulo de Satanás. Isto é para ficar aí a. Ele não vai entrar na guerra, espreitar só. Ou então, como é que se chama aquilo? O espectador da bancada. O único que estará na bancada de Satanás será ele. Na minha bancada não terá ninguém. Já entenderam? Não vai ter ninguém na minha bancada. Minha bancada estará toda vazia. E a bancada de Satanás estará lá só um homem, da Índia. A torcer para quem? Para o chefe dele. Eu vi esse dia que fui para as matas. É incrível. O homem foi sem nada. Nem pasta, nem nada, nem mala. Porque agora alcancei a medida do varão perfeito. É a mortificação, a perfeição. Mas ainda assim, eu vou enfrentar a mortificação no físico. Você sabe que o homem morre, não no físico. Não. Você sabe, né? A morte espiritual acontece aonde? Quem sabe? Aleluia.
Nada. Quem é que primeiro aí que vai interagir comigo? Na carne? Não. Na mente? Não. Todos falharam. Na alma? Agora, eu não tenho alma, mas o meu espírito desempenha a função de alma. É assim, como Jesus disse, não deixarás a minha alma no Hades. Por isso tenho as emoções estão na alma. Elias, um homem semelhante como nós, que tinha as mesmas paixões. Então a mortificação é na alma, que é no coração. Agora imagine, os seres humanos, depois disso acabou. A morte na alma é a crucificação e os corpos dos humanos são selados para a eternidade. Mas eu vou enfrentar agora o corpo. Vou trasladar o meu corpo para a batalha. Vou machucar, vou esmurrar ele. É incrível, por isso conseguirei transportar o meu corpo. Estão a entender, né? Então isso chama-se a face da vicissitude. O sangue vai continuar, mas o sangue vai ser tão incrível, não sei o que termo poderá falar, sujeito ao espírito de tal maneira, porque isso também acontece no outro lado. Por isso você vê que os satanistas, neste nível que eu estou a entrar de vento, esse é nível de vento agora. Só falei mistério, entrei no nível de vento. Como diz o povo de Moçambique, vento é vento. Nível de vento significa nível dos anjos. Pois Deus faz dos anjos, ou então dos ventos, dos seus anjos, vento. Esse é o nível do sobrenatural. Feito isso, eu vou alcançar a vicissitude de tal maneira que poderei mover o meu corpo. Ok? Vou fazer com que a carne seja traspassada também, como a alma foi traspassada. Tem a mortificação no espírito, tem a mortificação na alma, e esse aqui é só na ressurreição para os humanos, que é da carne. Mas eu vou matá-lo. Ah, incrível! E vamos partir para agora a dimensão, a fase, a guerra do vento. Vento com vento, vento é vento. É incrível. Por isso, o mundo está a chorar por causa do que aconteceu hoje. Depois dos 3 anos, acabou. Isso que eu vos falei. Depois dos 3 anos, acabou, porquanto é impossível. Já não se vence o vento. Lutar com o vento é só esperar o fim da guerra. Sem esperança. Porque o homem, quando alcança a dimensão de varão perfeito, alcança a imortalidade, a incorruptibilidade. É a vitória. Só iria morrer, e vou morrer mesmo, porque assim está escrito, determinado. Se não, era ser trasladado assim mesmo. Como aconteceu no Jordão. Ok? Então, o inimigo está em apuros. Desespero total. E os próximos 4 anos serão intensivos. A terra vai gemer como nunca gemeu. Vocês ouviram a visão que aquela jovem aí, quem é? A Estela. É verdade. Aliás, vocês já ouviram aqui de mim. Chegou a hora em que eles vão se matar entre eles. O que eles temeram, agora vai lhes acontecer. Vão se devorar
O cavalo vermelho estava já pronto, preparado, faltava o cavaleiro subir. Agora o cavaleiro já está em cima do cavalo e vai marchar não para a terra, está indo já em direção ao Oriente. Vai tomar a glória do sol. E você sabe quais são as nações que estão no Oriente, né? Quem sabe? Quais são as poderosas nações do Oriente? Oh, sim, o Japão, a China, a Índia. Aleluia. Por isso esperem já o vulcão da Terra. Podem esperar. Sabe por que que o Putin teria atacado a Europa? Quem sabe? Por que que o Putin atacou o Ocidente? Porque eu tinha atacado o Ocidente. Veja só, no mesmo mês, ou a guerra começa e eu vim lutar para quê? A guerra no inferno, no mar. Eu vim atacar a prostituta. O trono do Ocidente está na Roma. O Império Romano, que está na Igreja Católica, no Vaticano. Estão entendendo? Quando eu ataquei o Ocidente, o Putin atacou o Ocidente. Agora que vou atacar o Oriente, a América vai atacar o Oriente. Tem rebelidade na Terra. Por isso, uma voz falou comigo a semana passada. Humilhaste o Ocidente. Sim, eu desumilhei. E você vai ver a manifestação da humilhação que aconteceu no espírito e no físico. É isso aí. Putin disse: não estão nas negociações, são fracos, seus covardes. Lá, todos eles a lutarem, mas como é que ele vai nos deixar? Vocês fizeram o quê? Olha, a partir de hoje não tem mais OTAN, não tem nada. Vocês vão ter que se defender vocês mesmos. Vocês não pagam. E quem o miúdo aí, o Zelensky, a confiar nos bordões furados. Faltou respeito, o rapaz lhe falou, o Trump. Você não tem cartas, oh, rapaz. Tu não tem. Aquilo é uma linguagem espiritual que eu estava lhe falando. Estás a confiar em quem? Você é criança. Lhe falaram mesmo, você nós, vocês, você não vai. Aquilo não era só a força física, porque o físico é o resultado do espírito. Ouviu? E agora, foi fugir, não voltou. Veio já como um cachorro. Tá aí. E aí, vão lhe dividir. No fundo, como no quê? No fim da Segunda Guerra. O Ocidente, a Rússia e a América vão dividir a Ucrânia. Só que dessa vez uma divisão inteligente. É que o Putin vai ficar com outra parcela e ele vai ficar com as riquezas. Hã? São jogadas do mestre. Aquilo tudo foi preparado. O Trump sabia que ele iria reagir. Ele disse, vamos lhe envergonhar. Agora está aí. Aquela é a derrota do Ocidente. Por isso vocês estão a ver o líder deles está acamado. Levou, como diz Jesus da ressurreição, um soco no queixo. Dessa vez já não foi no estômago, não. Foi no queixo. Levou um KO. Esse é o controle da prostituta, da Maria, a mulher, a Blue, totalmente dominada pelo homem da Coca-Cola. E o Ocidente foi humilhado. Agora vou humilhar o Oriente. E não estou a falar do Oriente Médio. O Oriente Superior. O que eles temeram, chegou a hora. Se você controlar, em Angola a situação política, não se fala de econômica, está a terra a gemer. Como se fosse um conflito para explodir. Você que entende da ciência política, pode entender que o regime do MPLA está a procurar forma para derramar sangue. Ele está a fazer tudo. Filma, é verdade, né? Sim, entre eles estão agora se caçarem, viu?
estão a se caçar entre os ministérios, não há mais coesão, é se fatigar. Entre os juízes estão a se caçar, é se fatigar. Entre os generais estão a se caçar, é se fatigar. Eu fiz isso. E ainda bem que tendes uma profecia de há muito tempo que muitos dirigentes da UNITA seriam assassinados. E o que você está vendo nas redes sociais são denúncias de intentona, de assassinato de Adalberto. Inventaram um falso golpe do Estado só para incriminar o Adalberto e outros dirigentes. Tudo isso. O cavalo vermelho. Um certo dia, eu estive no palácio, no espírito. Já falei aqui, talvez o novo que vai ouvir pela primeira vez. E lá estava o maior bruxo desse país, que é um soba, Choco. E ele falava com o João Lourenço, no mesmo período que começou a guerra, que terminou agora, com 3 anos. Por isso, os 3 anos foram muito valiosos. E a miúdo vou especificar as coisas que marcaram nessa guerra, na minha vida. E fora também, claro, as consequências e os ataques que eles me fizeram. A miúdo, eu vou especificar isso. Sabe, eu vi, esse homem pedia, os bruxos pediam ao João Lourenço para que fizesse alguma coisa. E tinha alguém, que este alguém estava a destruir o país. E que se não se fizesse alguma coisa, então chegaria um tempo em que eles começariam a se matar entre eles. Eu repito o que eu já falei. Não acrescento e não tiro. Mas João Lourenço, conhecendo as estratégias e as estrategias da guerra espiritual, entendeu que seria um perigo fazer o que o chefe dele estava a lhe mandar. Aquele é o chefe no espírito e esse é o chefe no físico, né, da política. E ele disse que paciência, paciência, paciência. E a reunião terminou aí e eu fui levado a uma outra reunião. Agora, esse bruxo estava reunido com os outros bruxos, com sobas de todo o país. E eu vos disse que a bruxaria de Angola está na mão dos sobas. Tradição. Foi assim que ele disse, olha, ouvem. E eu acompanhava a reunião. Uns estavam presentes e os outros ouviam nas suas localidades, distância. A voz dele coava nos 4 cantos de Angola. Eu fui ter com o presidente no palácio. Eu fui pedir para que fizéssemos alguma coisa para tentarmos prender ou fazer alguma coisa, sei lá, perseguir o homem que está a destruir o país. Mas, porém, o presidente disse paciência. E no meio da reunião, alguém perguntou, mas quem é este homem? E ele falou, você não conhece o homem? E ele perguntou, mas que ele é um general de quantas estrelas? E o chefe dele disse, quantas estrelas? Mais de 10 estrelas. E eu vos falei, na altura, eu já tinha 12 estrelas. Até na visão eu falei, olha o covarde. Não falou 12 por quê? Vai falar mais de 10. Seu covarde. Então, feito isso, e ele ordenou, a partir de hoje, ninguém ataca mais esse homem, porque senão todos nós vamos morrer. E eu vi, havia uma emboscada dos feiticeiros que eles fizeram para mim. E nessa emboscada tinha lá todos sobas e as armas eram ossos humanos. O tamanho do osso é o tamanho da arma, né? Eles assim, parce que é bazuca, o da perna é canhão, o dedo, sei lá, se é pistola. E eu vi os bruxos a retirarem os ossos, a jogarem no lixo, as armas, recolheram as armas, porque receberam ordem, ninguém lhe ataca mais. Mas contei essa experiência através das palavras que saíram da boca do bruxo ao presidente. Se não fizermos alguma coisa, começaremos a nos matar
uns aos outros. Se você ir para a Bíblia, vai encontrar essas palavras. Você já sabe o que estou falando. Quando se abriu o segundo selo, e um dos anciãos dos quatro animais falou a João e disse assim: primeiro vem no primeiro, depois no segundo, e se levantou um cavalo vermelho. E em cima desse cavalo estava lá um cavaleiro, e foi-lhe dado uma arma, uma espada bem grande, aguda. Ele foi dito para que tirasse a paz da terra e que os homens se matassem entre eles, uns aos outros. Está ouvindo? É o que eles sabiam. Olha, eles conhecem. Eles sabiam. A guerra que esse homem vai fazer agora, se não lhe pararmos, se ele alcançar um nível que ele agora vai pular para saltar, para ir tomar, esse território que ele vai agora ir tomar, se ele alcançar, vai se abrir o segundo selo. E o segundo selo sairá o cavalo vermelho. E o cavalo vermelho, e ele mesmo é o cavaleiro. E ele vai nos matar. E vai nos incitar um contra o outro. É isso que você está vendo aí. Já começou. E já, não somente em Angola e no mundo. As amizades acabaram. Trump traiu o Ocidente. Canadá foi o filho querido da América, traído com sucesso. Não há mais amizade. Talvez só a América não traiu só Israel, né? Puto querido. De resto, tudo, cada um por si, Deus para todos. E aqui na Praça de Angola, eu disse que haveria assassinatos de líderes da UNITA. Que o MPLA poderia assassinar a direção da UNITA. E é muita gente. E eu vi que quando a UNITA subiu no poder, os que subiram no poder não eram esses aqui. Na altura eram jovens. Não são esses conhecidos, mais velhos. Estão a entender? E esta fase que eu vi, eu estava cercado de muitos urubus. Eu de joelho, esta fase, esses 3 anos, cercaram-me de muitos urubus, feiticeiros da secreta, bruxos que não são da secreta, dentro da igreja, em volta de mim. E os meus olhos, eles eram como gafanhotos, como é que é? Piolhos. E eu já queria começar a lhes matar. Apanhei um piolho, que era um urubu. No Brasil eles chamam urubu. Nós chamamos o quê? Na visão, outro nome. Quem se lembra? Lorena. Outro nome da visão. Tem um outro nome esse pássaro aí. Vai sabe. Urubu, não é corvo, abutre. Ok. Não é corvo, não. Abutre. Não é mocho. E eu peguei um abutre e eram pretos. Eu queria matá-lo. Na minha mão era tipo um piolho. Mas eu lhe posei e eu disse, vou vos matar depois. Agora chegou a hora de eu lhes matar também. Eles estavam em minha volta. Eu de joelho e eles estavam em minha volta. Não eram poucos, não. Eram muitos. Não me atacavam, não faziam nada. Por que que estavam à minha volta? Quem sabe? Por quê? Quem sabe? Quem pode entender as coisas? Explicar o que eu estou falando. Os urubus à minha volta. E por que que eles apareceram como urubus? E não como outros pássaros, aves, animais? Você sabe que o urubu, ele não mata, ele não ataca, ele espera que os outros matem para depois que aproveitarem as carnes que estão. Eu estava a lutar, não digo estou. Estão entendendo? Estava a lutar com. Primeiro ano lutei com os leões, segundo ano lutei com os touros, terceiro ano lutei com os homens, que são demônios, homens demônios, ok? Então, eles estavam à espera que esses todos, os três chamam-se bestas fera do inferno. Esses todos estavam à espera, os urubus, que as bestas me matassem para eles devorarem as carnes. Não é assim que acontece? É só ver no National Geografia. E vais ver que esses animais andam a seguir atrás do quê? Das feras, dos leões, leopardo. Onde tem os leopardos, ou então onde tem presas, eles ficam lá nas árvores.
Quando os leões atacam, eles também vêm aproveitar. Os leões aí tá com eles também vêm roubar um bocado e tal, e tá, tá, tá. Ou então, quando os leões forem, eles vêm aproveitar o resto que deixaram. É isso, por isso são urubus. Quer dizer que eles são indefesos, não são águias, não caçam, só esperam os corpos. Por isso, Agostinho Neto disse que a África era como se fosse um corpo inerte, onde todos os abutres tiravam o seu pedaço. Quer dizer que eles só andam atrás dos corpos, e não é como a águia que não come corpo inerte, ou então morto. A águia é o próprio que mata e vai comer carne limpa, viva. Eles não. Eles andam atrás dos corpos mortos. E por que estavam? Você é um corpo morto. Desci no inferno. Só desce no inferno quem morreu. Não sabiam disso. E a primeira vez que no inferno vai lá alguém para lutar e ela viver na terra. É a primeira vez. Como assim alguém vive na terra e está a lutar no inferno? Não, nunca aconteceu. Primeira fois. A primeira vez que alguém foi no inferno, deixou o corpo dele na tumba e ele desceu lá. Depois de 3, 4 dias que Lázaro... Não é Lázaro, não. Sabe, né? Quando Jesus deixou seu corpo na tumba, ele esteve no inferno e pregou aos espíritos em prisão. Agora você vê, é incrível. Por isso eles estavam a aproveitar. Pode ser que ele lá é derrotado, pode ser que ele... E é nesta vez, eu disse, o que é que aconteceu individualmente para mim? É aqui, nesses 3 anos que eu fui atacado com o espírito de corrupção. Ok? Nesses 3 anos, eles me atacaram com corrupção. O principal de Angola tinha abaixado e tentou me corromper, mas sem sucesso. Aquilo que foi no monte só foi tentativa de corrupção, preparação, aliás. Eles que foram lá para me entregar pedras, não sei como é que é. Como é que é? Minas de diamante. Uns porque iam me tirar dinheiro no BPC, milhões e milhões para eu construir igrejas. Aquilo tudo era preparação para. Agora, é preparação, se funcionasse, já era. E o Principado, sem sucesso, não conseguiu me corromper. Também o Principado aqui me atacou com espírito de medo. Ele queria que eu fugisse. Eu queria que eu me retirasse fora do país. Porque aqui fui atacado com o espírito da morte. A morte esteve me cercando. É aqui onde fui envenenado. É aqui onde assassinos perigosos foram preparados para me assassinar. É aqui onde cada movimento que eu fazia tinha assassinos a minha atrás. Cada movimento. Eu, quando, mais ou menos, ultimamente até falei na Soninha, não para mais não. Não é que é medo, mas pronto, a minha vida é igreja, casa, mas era só ir abastecer nas bombas. 2 motos passavam. Ouviu? Eu falava na Sony, viu? Eles são assassinos. Faziam tudo, mas tudo. É aqui aonde estou a sair de casa e já os telefonemas que ligavam. Olha, está a sair. E pelo caminho encontrava muitos carros da agência secreta. Ultimamente começaram a se manifestar com esses carros deles não descaracterizados. Aqueles Land Cruiser que você já conhece, vidros fumados. Todo mundo sabe que aqueles são do SIC, são da inteligência, não sei o quê. O carro à frente a andar devagarinho bem. Para criar. Essas são as táticas que eles usam. Só que eu não sou muito. Se fosse eu ia eles abuzinar. E eles abuzinar, ia dar uma mbaia, ainda baixava o carro e ia dizer: Como é que é? Hã? O carro saía conosco daqui até na entrada. Olha, várias vezes até na igreja. Eu não dou volta aí para entrar aqui. O carro passava. Piu. Nós entrávamos, ele passava. No regresso, idem. Os que estão lá na igreja avisavam: Olha, está aí.
Aquilo é só mensagem. Está aí. Motoqueiros, carros, um à frente e outro atrás. Outro dia, encontramos na estrada, parece mais de 10 ou 20 motoqueiros, todos da secreta. Ocuparam a estrada. Eles deram conta que o homem está a ver. Entrou, uau, clima pesado. E todos com penduras atrás. A fazerem cobertura ao carro. Falei na Soninha, não temas. Eles estavam a me atacar com medo, que é para eu desistir, para que eu fugisse. Aqui mesmo onde eu estou a falar, colocaram uma guarnição. Estava aí um homem armado. Fingiram que é guarda do condomínio, mas é tudo agenda secreta. Meteram uma guarita aí e vivia alguém aí ao lado. Só saía de manhã, só entrava à noite, de dia não. Outro dia saí daqui, fui desligar o gerador, a live terminou 5 horas ou 6 e tal. Como é? Ele manipulou a arma. Quando ele me viu, eu também despertei, lhe concentrei, mas também lhe olhei bem na cara. Como quem dizer, vou te tirar a arma, rapaz. Depois removeram a guarita, possivelmente já estavam a sofrer. É aqui onde fui atacado com ataque de morte, essa morte como envenenamento, tentativa de assassinato. Quando eu fui visitar a minha mãe, cercaram-me 2 motoqueiros, mais seus pendura 4, e mais um cara atrás, descaracterizado. Chocaram no meu carro. E há muitos anos atrás, o filho da perdição tinha me falado, os agentes secretos te farão um ataque no futuro. Como? E ele me disse assim, há muitos anos, eles vão de propósito vir te bater, para ver se você vai lutar ou como é, não sei o quê. Eu lutar. E eles bateram de propósito. Pum! E era carro alugado. É incrível. Uma batida muito grande, só uma arranhadura. Aquilo era para machucar tudo. Saiu lá um homem armado, outro todos cheio de facas aqui. Hein? Um delinquente. Esses delinquentes que eles usam para matar. O outro motoqueiro fechou a Sony. Eram 2. O outro parou à frente e o outro fechou. Em outras palavras, não vai sair a mulher dele, vai sair ele. E eu mesmo que saí, eu sabia. Mas esse, quando cruzaram antes desse ataque aqui, porque eles cruzamos lá, quase que caíam. Só mesmo cruzar. A um som, quase eu falei, viu? Saindo bandidos. Manobraram, são esses, depois parece de 2 quilômetros que vieram fazer esse ataque. Mas eles deixamos lá, depois apareceram. E eu desci, e eu falei ao motorista, viste o que você fez? Eles só me olhavam assim. Eu, polícia, armado. E o motorista só me olhavam assim. Eu subi e o pendura e os 2 motoqueiros, os seus pendura, ninguém conseguiu descer, ninguém tirou a arma. E é porque procurar um lugar onde tem engarrafamento. Aí quem entra na igreja, eles disseram, não, aqui como tem engarrafamento, é aqui onde vai se fazer. Que esse carro estava escondido, quando nós passamos ele também entra. E o clima estava pesado. Eu falei, não se não arranca. Sumiram. Ele me falou, vamos na empregada hoje, na casa dessa menina que casou a mãe dele. Tem lá algumas coisas para eu buscar. Eu disse, me põe em casa. Desde aquele dia, nunca mais, nem no domingo, saí. Antigamente, no domingo, saía a visitar a minha mãe. Deus permitiu e ele falou comigo. Fique em casa. Sai da igreja direto. Agora é só assim. E agora eu vou vos levar a 4 milhas. Agora vocês vão se devorar. Não conseguiram me matar. Me envenenaram. E o Bento de Francisco estava aqui naquele dia. Quando eu estava nas agonias do veneno. E uma voz disse, veneno. Veneno. Eu falei, está escrito, tomareis qualquer coisa mortífera e não vos fará dano algum. Sumiu. E tive uma visão.
E eu vi Satanás a ordenar alguém, aumenta mais! Só que esse alguém não me foi revelada a identidade dela, ou dele. Só vi Satanás, a pessoa tudo um vulto. Recebeu a ordem de Lúcifer. Ele meteu a primeira vez e ele disse, põe mais! Mas antes do envenenamento, me apareceu o valente da Universal. E ele me disse que ele e o valente, como é, o Bento, poderiam me matar, me envenenar. Serás morto. Vai ser reconhecido na morgue pelos teus. E eu falei, duvido. E veio o filho da perdição e disse, eles são capazes de fazer isso. E eles fizeram. Naquele dia o valente estava nas matas do Namibe, simulou um deserto para ir orar. Ele estava à espera da notícia. Estava à espera. A notícia lhe chegou, o homem está a fazer live. O homem está a fazer live. E eu me lembro, aquilo era para segunda-feira. Esse veneno foi no domingo. Não sei se naqueles cafés que eu tomava aí ou como é. Sei lá. Ok? Porque já no domingo senti-me muito mal. Só que se manifestou já no dia seguinte, né? Então, e eu vi depois, o Papa fugiu. E uma voz disse, fugiu o demônio de 80 anos. Correu. E sabe o que é que seguiu depois? Quem sabe? O que é que seguiu depois? Morreu o Bento XVI. Ah, não é brincadeira, não. Esse Papa que fugiu porque ele estava a defender a prostituta, a mulher, o trono do Ocidente, o demônio, o homem perfeito, a Blue, sabe? Olha, morreu Bento, morreu Pelé. O Principado de Esporte tinha se despojado naquela altura, mas a prostituta ainda estava de pé, porque o Bento era uma carta fora de baralho. Isso mostra que ele, o Francisco, sacrificou o Bento, como quem diz, você é culpado, que não conseguisse lhe parar, agora veja só as consequências. Não conseguimos lhe matar, vá, sai dali, ele matou, né? Como também o outro também mataram, o José Eduardo. Ah, sai dali, seu fraco. Teu corpo vai vir em cima do quê? Onde vem as bagagens? Seu culpado. Então, feito isso, sabe qual é a primeira palavra que ele me falou hoje, o meu pai? Ele me disse assim, hoje é dia da alegria. Aí onde Esdras falou ao povo que estava a chorar, para que não chorasse, porque era dia da alegria, porque a alegria do Senhor era a força deles. E assim, o homem terminou o ataque de morte, corrupção, sujeitou o inferno e alcançou a perfeição. Homem perfeito, imorrível, incorruptível, invencível. O que resta é só caminhar. Vento, vento é vento. Novela, vento é vento. Agora vamos nos posicionar. Já entramos. A guerra já começou. A guerra do quê? Já. Eu estava a dizer, Senhor, já começou ou ainda vai haver um intervalo? Eu disse, já está. Ele disse, quando você viu o Lula, você está pensando que quê? O Lula já é outra guerra. Aí eu falo, o Lula disse, sim, o Lula é outra guerra. Por isso você viu cabeça desconectada. Essa é a dimensão dos cabeças. A mulher é o corpo, as nações, né? Os reis agora são os cabeças. As nações são os corpos. Assim como a prostituta também é uma nação.
Ah, são os reinos e eles são os reis. E agora? Vai haver pancada. E a situação agora, o vermelho. Daqui a 2 anos, o preto. Mais 2 anos, o amarelo. E uma voz soou no meu ouvido: quando se levantar a oitava cabeça, ai da terra, disse terribilidade na terra. Sabe as palavras que eu falo muito na terra, que eu uso? Até o céu venha me falar as mesmas palavras. É muito forte, até louvores que eu canto. Terribilidade na terra. E quando é que se levantará o oitavo? Depois do terremoto. Ok? Então, graças a Deus, fiz só recapitulação, né? Porque tudo isso eu já falei. Tudo. Só que eles estão desesperados porque eles pensavam que eu poderia terminar com a minha, não digo missão, missão continua propósito. Porque eu, toda vez que eu saio do propósito, ele me repreende e depois volto. Mais ou menos se eu achasse que já estava livre da cadeia, então poderia ter alguns danos, repreensão e voltaria. Mas como entendi, agora isso é repreensão. Agora estou já à espera só da ordenança, retira-te daqui. A única coisa que me falta é isso. O propósito vai continuar. Ou retira-te daqui, isto é para outro lugar, outra residência, nem na mata, não. Ou vai ser mesmo aqui. Estou à espera. Mas que o propósito é para 7 dias. Por isso, quando comecei, eu falei: importa caminhar hoje, amanhã. Então, vocês que estão a me esperar lá fora, me esperem em 2029, 2030. Me esperem em 2030. Depois de 2029, estaremos juntos. Eu voltarei para a cidade. Eu voltarei. Olha, quando eu estava ainda na cidade, teria recebido uma revelação que diz assim: depois sairás da cidade e morarás no campo. E depois o Senhor te levará até a Babilônia. E lá ele vai te livrar. E eu falei dessa revelação a alguém que já morreu. E ele perguntou: o que que significa isso? Voltar para a Babilônia? Eu disse: para a cidade. Saio da cidade, vou para o campo, depois voltarei para a cidade. Só que a cidade será uma guerra terrível. Guerra do conforto e corrupção. Mas o Senhor prometeu: e eu vou te livrar na mão dos teus inimigos. É isso que aconteceu agora. O buraco que eles cavaram para mim, eles mesmos que vão cair lá. O veneno que eles me deram, eles todos vão morrer com veneno. Os assassinatos que eles mandavam. Vocês sabiam que, controlem só, controlem. Vamos ouvir relatos incríveis. O Senhor vai deixar que sobe, nem que seja só um, que participou em uma intentona, não sei o quê, que vão vir contar coisas terríveis. Alguém vai se converter. Vão ouvir que nós estivemos lá, tua casa desapareceu, nós fomos, encontramos uma lagoa, nós perdemos, nós a irmos, fizemos acidente, todos morreram, o único que sobreviveu sou eu, porque não sei o quê. Vai haver muitos relatos. E esse envenenamento que você viu que eu senti é um dos de vários. Ele me fez sentir aquele para que eu soubesse em que momento eu estava a viver. Senão, várias vezes eles fizeram isso. Amém? Então, 3 anos já era. Uma nova etapa. Há um presidente desse país, eu acho que é dos Santos. Neto não. Ele disse assim, dizia assim naquele tempo do comunismo. Cada etapa, tempo da guerra, comunismo. Cada etapa da luta, um novo pensamento. E eu digo também a vocês, cada etapa de luta, um novo pensamento. Novas forças, revolução. Juntos, vamos ganhar o mundo para Cristo. Juntos, vamos mudar a história da humanidade. Juntos, vamos mudar o mundo com as patas no ar. Juntos,
libertaremos os cativos. Amém? Tá ligado? Eu vi o Cota David, estava aí. Onde está o David? Lorena, visto o David? Ah, Lorena não. Quem está aí? O Edilson. Glória a Deus, mestre. Aleluia. Nova era. Tá ligado? Então, essa aqui é a exortação do dia da alegria. E ele me disse, hoje é dia da alegria. Porque hoje terminou as brincadeiras todas. Vira porque vamos te matar, porque envenenamento, porque não sou quem. Eu tomo a chave do inferno e da morte. E eu prevaleço. E eu avanço agora para quê? Aleluia, para o Oriente. Ai, o Oriente. Humilhei o Ocidente. O Ocidente está de joelho diante do homem. Quem perder a guerra torna-se escravo daquele que o ganhou. É muito espiritual isso. No dia que o homem termina a batalha dos 3 anos, o enviado do homem vai para a Europa. Isso é muito forte, né? É? O Panzo pisa as patas do Ocidente. Significa foi tomar posse dos territórios que foram vencidos. É muito forte isso. E não foi projetado. Não fui eu que lhe falei, não vai no dia. Não. É incrível. Homem de Deus, quero lhe deixar uma palavra. Sinto que estamos vivendo momentos de agitação e de perda de valores moral e amoral. Porque esta ideia que todos somos iguais? Porque essa ideia que todos somos iguais trouxe ao mundo todo tipo de perda de valores. Achou que o solo está mais quente. Achou que o solo está mais quente. Os oceanos em rotação. Uma ao contrário do outro. Os ventos estão parando. Os montes estão abalados. Ouviu? Eu falei que o David tinha entrado. Lorena conseguiu ele pescar. Ouviu? Tá aí ele. Já saiu. David, perca de valores. Está a falar de perca de valores. A única coisa, a certeza que a coisa certa que você falou, não é perca de. Os valores já se perderam há muito tempo. O ímpio não tem valor nenhum. Aliás, esses valores que o mundo defende são os tais valores anti-Bíblia, anti-palavra, valores. Sem mim nada podeis fazer. Podes criar escolas para a educação, educar as pessoas, e porque não sei o que, para se ver na harmonia. Se Deus não estiver nesta educação deles, para nada vai valer. Viu? O Ocidente que tinha as regras, as boas regras de convivência, de coabitação, não são eles que trouxeram toda a profanação, como o homossexualismo, o resto não sei quem. Hã? O Ocidente que são chamados à civilização. Ou está aí. Porque sem Deus, civilização sem Deus é tudo morte na certa. Agora, é verdade, o solo está mais quente, sim. Os mares aqueceram. Aliás, a própria ciência confirma isso, que o ano passado foi o ano mais quente, a mais desde que os relógios, ou então os termômetros começaram a medir o quê? A temperatura na Terra. O ano mais quente. O Pacífico aqueceu, também batendo os seus recordes. E está falando, os ventos pararam? Não, os ventos não pararam. Aumentaram de intensidade. Hum? Os montes, disse o quê? Os oceanos em rotação. Uma ao contrário do outro. Um ao contrário do outro. Os ventos estão parando. Os montes estão abalados, sim. Os montes são os poderosos da terra. Os reinos estão a ser abalados. É incrível. O homem da Coca-Cola vai derrubar o sétimo monte. Vai perseguir o sétimo monte. Vai ferir o sétimo monte. Ah, sim. Vão ser abalados todos eles. O dragão será vencido. O abismo será sujeitado.
É incrível. Nunca viste isso na Terra. Amém? Ele já não está aí, né? É Deus. Já não, mestre. Ele não consegue esperar. Também o fogo é demais. Então, vamos agora à outra parte da nossa reunião. Rivas, ouviste as palavras do quem? Do Cota David? Vocês que estão doentes, todos estão doentes, abrem as bocas. Faz assim. Você que está a interceder por alguém, também abre a boca. É o presente do meu aniversário. Completei 3 anos de cadeia. Falta mais 4. Para que fique sabido que o Senhor Deus, aleluia, me deu vitória sobre o inferno, sobre a Blue, sobre o mar, sobre a prostituta, sobre o Vaticano. Em nome de Jesus, a mulher, eu te restauro agora. Quando eu assoprar, a doença vai fugir de você. E você que está a interceder por alguém, vai acontecer o mesmo também. 1, 2, 3. Receba a cura a todos. Em nome daquele que me deu a vitória. Solta as ânsias da morte e não puderam reter o homem do Kitsung. Mas ainda assim, o homem vai continuar no ventre da baleia, porquanto precisa é ocupar o abismo, nas partes mais baixas da terra. Oh terra! Oh, sim, significa que o homem não vai sair agora. Sarita, significa que o homem ainda está preso. É preciso perseguir até o último monte. Eles vão chorar hoje. Essa notícia não é boa. Porque estavam a esperar que eu pudesse sair. Estavam a esperar que eu pudesse ir já desfrutar. E vai passear. E visitar a igreja. Ainda estou preso. Eu disse, receba a cura. Em nome de Jesus Cristo. O intercedido por você também está curado. E tens uma causa. E essa causa também te seja concedida agora. Oh, glória a Deus. Te seja concedida essa causa. Te seja concedida essa petição. Receba. Ah, ele estava usando uma linguagem espiritual. Não, sim, usou linguagem, eu sei. É mesmo. Os valores estão abalados. Ah, como quer dizer que os valores dele estão a ser destruídos, né? Aleluia. Manda o teu testemunho agora. Edney, bem fraco, né? Bem fraco. Fugiu até. Ele não consegue, né? Ele vai embora. Tá quente aqui. Eita glória. Juntos vamos ganhar o mundo. Amém?